abençoar e multiplicar. Ó, abençoa a sementeira dos irmãos, Senhor Jesus, até aqueles que tiveram o desejo de cooperar com o Senhor, mas que no momento não teve condições, que o Senhor possa honrar os irmãos, ó Senhor Jesus, ó, e levar os irmãos a cooperar contigo, ser um investidor do reino, ó Senhor Jesus, ó, ser também um sócio do Evangelho, para apressar a volta do Senhor. Jesus é o Senhor, amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, antes de orarmos, né, pela palavra de 2 em 2, um aviso importante. Nós tínhamos solicitado que os irmãos, antes da reunião, procurassem os irmãos para adquirir os tickets do jantar, tá bom? Isso será feito um pouquinho antes da reunião, a irmã vai se posicionar para fazer as vendas. Aí um irmão responsável por localidade, reúna o seu grupo de irmãos e procure a irmã, pegue os tickets e distribua para os irmãos, tá bom? Então vamos aproveitar agora para que o Senhor possa falar conosco. Vamos orar com quem está do nosso lado, de 2, de 3, tá bom? Em pequenos grupos. Jesus é o Senhor. Cada irmão que está aqui, Senhor, ó, vem Senhor, está abençoando cada um, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, mostra em nosso coração também, Senhor, ó, para estar desfrutando dessa palavra. Ó, que o irmão vai. Só possa avançar. Amém. O Senhor falar profético. Amém. Amém. Abençoa também o abraço. Pode sentar, né? Amém. Antes de nós começarmos com a palavra, eu queria chamar alguns dos nossos adolescentes para dar um testemunho rápido aqui do que eles estão produzindo, tá bom? Então podem vir. Lili, né? Esther. Quem mais? Os que nós já chamamos, tá? Aqueles que nós já escolhemos para dar testemunho. É a Joana também que está junto com a Esther para contar uma experiência. A Lili, o Tiago e o Matias. Amém? Pronto, vocês ficam à vontade aqui, ó. Tá ligado já aqui o microfone? Vamos começar com quem? Com o Tiago, né? Oi. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse mês passado agora eu passei um mês em Aracaju, Sergipe, e nós tivemos duas experiências que foram muito marcantes. A primeira foi com uma igreja vizinha, uma igreja que a cidade chama-se Barra dos Coqueiros. Um irmão nosso, o nome dele é Alisson, ele no dia a dia normal dele, ele trabalha, mas ele tem um coração de fazer comportagem com sua esposa. É um encorajamento também para os irmãos. Toda noite, quando eles chegam do trabalho, eles vão fazer 30, uma hora de comportagem ali. E nisso, ele abordou um rapaz em frente ao condomínio dele, que tem uma mercearia. Ele orou pela vida desse rapaz, e esse rapaz abriu o coração e falou, um certo dia o Senhor tocou no meu coração em eu alugar um local, porque eu queria viver a igreja. Mas a igreja que eu quero viver não é uma igreja de púlpito, eu não quero pastores, eu quero viver uma igreja de oração.
A equipe todinha passou por esses rapazes e ninguém abordou, porque eles estavam com um pano na cabeça assim. Era um negócio muito surreal da forma que eles estavam. Mas como o Senhor está fazendo a obra, né? E no final da abordagem, o Senhor tocou no meu coração, eu peguei um kit e coloquei. E o kit que eu peguei da bolsa sem olhar era: Jesus quer curar e libertar você, e o outro é você que quer receber o cuidado de Jesus. Senhor Jesus. Muito bom. Hermano Matias. Amém. Meu nome é Matias, eu venho do Equador, ainda estou aprendendo português, mas espero que dê para entender. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive a oportunidade de participar da conferência em Sumaré, conferência Geração Final, conduzidos, e graças ao Senhor nós tivemos um chamamento para participar do CEAP. E hoje estar aqui foi a melhor decisão que pude tomar. Graças ao Senhor, em esse mês que eu passei aqui no CEAP, nós tivemos muitas experiências. E as experiências que eu ganhei, personalmente, era falar com as pessoas e que elas notavam, né, que eu venho do exterior, que eu estou aprendendo, mas que eu consagrei meu coração. Porque o Senhor, Ele não tem barreiras, né? Nós abordamos as pessoas e a pessoa, você fala espanhol, não? Mas ainda eu com a imersão, falando a palavra profética. Porque não é minha capacidade, né? O Senhor faz a obra e não importa a língua, não nada. O Senhor faz a obra. Então, essa experiência me tocou tanto a mim como às pessoas, né? Porque eu estou consagrando esse tempo para o Senhor e as pessoas ficavam impressionadas sobre como nossa obra. E as pessoas queriam conhecer mais sobre nosso projeto. Então, eu compartilhava para as pessoas, esse é nosso projeto, posso orar por você? Nós saímos para as ruas, temos muitas ferramentas. Casa de adolescentes, um projeto com os adolescentes. Temos também casa de capitães, temos a imersão explosiva, refinada. E as pessoas ficavam com esse interesse, né, de conhecer mais sobre a palavra. Então, eu gostei muito dessa experiência aqui no CEAP, participar de um campo, graças ao Senhor eu tive essa oportunidade também, sair para as ruas, orar pelas pessoas, e é algo realmente sobrenatural, sair de nossa casa, nossa zona de conforto, né? E esse é o sentimento que eu também quero compartilhar para vocês. Eu sei que muitos irmãos também têm seus trabalhos, suas vida natural, né? Mas nós também, em nossa situação, podemos consagrar um tempo para o Senhor. Se nós temos trabalho, nós também podemos participar da igreja, né? Não precisamos sair para as ruas, necessariamente. Nós também podemos ofertar, nós podemos participar do Casa de Adolescentes. Os intendentes também podem participar. Podem dar esse sustento que os capitães precisam. E essa energia que os adolescentes têm, nós podemos canalizar para fazer a obra do Senhor. Amém. É isso aí. Certo, sim. Amém, sim. Um sentimento que os cooperadores da minha região em Equador falaram para mim é que, como eu vou fazer faculdade, eu preciso fazer CEAP antes de ir para a faculdade. Porque eu preciso ter o coração alinhado com a obra do Senhor. Então, esse é o sentimento que eu ganhei, porque eu estava fazendo tudo o meu plano, né? Eu vou viajar, vou ir para o exterior, vou fazer faculdade e depois eu vejo se tenho um tempo para o Senhor. Mas os irmãos, eles encorajaram para mim para fazer esse tempo, ainda que pouco tempo, o Senhor não precisa, eu não posso limitar o Senhor. Então, quando eu consagrei um mês, depois vou ir para Portugal para fazer a faculdade, mas os irmãos lá, eles já têm preparado também uma equipe com a que eu vou participar na Casa de Capitães. Então, é isso. Todos podemos funcionar e o Senhor está avançando. Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive na comportagem, que eu estava lá orando pelas pessoas e eu estava compartilhando um sentimento. E um moço do lado, ele estava só observando, só escutando. E ele começou a falar, o que é isso? Me explica mais. O que é essa imersão? Me conta o que é isso. E eu comecei a compartilhar o sentimento da palavra daquele dia. E nisso ele foi falando, nossa, o meu filho também faz parte disso, mas ele está afastado. Eu queria que você compartilhasse com ele esse sentimento também. Eu amei, vamos fazer essa vida circular, Senhor Jesus. E o moço, né, ele se chama César, e ele falou o seguinte, olha, eu quero que você e sua equipe vá para minha casa, porque eu quero ganhar dessa vida que você está ganhando. Senhor Jesus, isso foi na quinta-feira, no dia de live.
mas na quinta-feira ele não podia porque ele trabalhava. Então a gente foi na terça-feira. E na testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a responsabilidade dos trabalhadores da última hora. Graças a Deus, isso se aplica a nós. Cremos que o Senhor não vai aguardar por outra geração. Ele precisa de cada um de nós hoje. Senhor Jesus. E nisso a gente estava compartilhando, fazendo os gritos de guerra na casa dele. E a mulher dele falou bem assim: olha, eu pensava que ser missionário era chamamento para poucas pessoas, que não se aplicava a mim, mas essa palavra me mostrou que se aplica a mim também. Senhor Jesus, essa palavra se aplica a cada um de nós, irmãos. Essa palavra, ela mostra a necessidade de cada um. E eu pude provar isso na comportagem, né? E na última final de semana que a gente estava lá, os irmãos, eles falaram: olha, você vai sair de Salvador e você vai para uma cidade pequena. Aí eu, amém. E eu tenho muito problema com cidade pequena, porque eu fico muito no meu conceito, né? Fico na minha mente lógica. Mas aí o Senhor, ele pôde trabalhar em mim isso, né? Que não importa a quantidade, não importa quantas pessoas tem lá, é o coração. O Senhor, ele só quer pessoas posicionadas. E quando o Senhor, ele chama, não tem como dizer não. A gente precisa quebrar o nosso conceito e falar sim para o Senhor. Porque o Senhor conta com cada um de nós hoje. O Senhor, ele não vai esperar por outra geração. O Senhor conta com cada um de nós. Amém. Amém, irmãos. Esse campo ele foi de muitas experiências, tanto na comportagem, como também no nosso relacionamento do convívio com os irmãos na localidade, né, com a igreja. E tem um ponto da imersão, que foi num sábado, acho que foi na segunda semana que fala: o Senhor precisa da cooperação da igreja para finalizar a sua obra. Precisa de pessoas que queiram ser seus amigos, seus cooperadores. E foi muito o sentimento dos irmãos daquela localidade, porque eles queriam participar conosco da comportagem, mas muitos deles trabalhavam e eles queriam ter uma forma de funcionar. E aí eles criaram uma central de acolhimento via WhatsApp, e todos os irmãos da igreja estavam nessa central de acolhimento. Então, todos os contatos que a gente pegava na rua, instantaneamente, cada um irmão pegava para cuidar. E isso aí foi uma experiência tocante, não só para nós, né? Mas para a igreja também, porque isso nos fortalece. Então, enquanto a gente estava na rua, buscando os contatos, buscando as pessoas, tinham irmãos disponíveis para estar apacentando e gerando frutos. Porque gerou frutos. E quando a gente chegava nas reuniões, né, quando a gente reunia com a igreja no domingo, a esfera era outra, porque era uma comunhão de vida. Então, quando a gente levantava para compartilhar sobre as experiências das ruas, automaticamente os irmãos estavam tendo experiências com os mesmos contatos. Então, eles estavam participando da obra do Senhor, estavam sendo membros ativos, né? E a esfera da reunião mudava, era uma esfera de alegria, era uma esfera onde todos podiam compartilhar, era uma esfera onde a gente se sentia que estava todo mundo na mesma direção, numa mesma linha, mas era o coração dos irmãos. E isso tem que arder no nosso coração, né? Isso é um comprometimento nosso como igreja. Então, quando a gente quando os comportores estão nas ruas, a igreja também pode funcionar apacentando esses cuidados. Amém. Amém. Eu e a Joana foi enviada para uma ilha lá em Salvador e os irmãos pediram ajuda, né? Quando a gente chegou lá, os irmãos falaram que as reuniões estavam muito desanimadas e eles precisavam de ajuda. Eles não queriam que a igreja realmente se acabasse, né, na situação que estava. Aí a gente foi enviada para lá e foi como a Joana falou, lá era bem pequenininho. Mas, graças ao Senhor, o Senhor, ele fez a obra, né? Porque é em toda a terra, é o nosso coração. O Senhor, ele precisa alcançar a vida daquelas pessoas. Estava compartilhando com a Joana. E assim que a gente chegou, no sábado, a gente saiu com os irmãos. E eram irmãos da terceira idade. E eles dispostos, eles queriam, eles falaram que estavam precisando de ajuda. Eles não queriam ficar naquela situação. Eles queriam seguir o mesmo mover. E aí, no sábado, a gente assistiu a live e saímos para a comportagem com pães e peixes, não foi? E a gente saiu com os irmãos, oramos pela vida das pessoas, pegamos contatos e a gente foi para a reunião à noite.
E lá a gente desfrutou, fez imersão, grito de guerra, e foi movimentando, né? Foi que nem aquele grito de guerra. Se a reunião tá meio desanimada, uma equipe vai de casa em casa. E foi isso que o Senhor fez, né? E no último dia de reunião, que foi no domingo, teve o Partir do Pão. E no sábado, quando a gente estava compartilhando as experiências dos pães e peixes, uma irmã, há muito tempo ela ia para as reuniões, mas nunca tinha tido o sentimento de se batizar. E ela viu as nossas experiências e ela até falou assim, meninas, bora pra gente conversar mais. Ela levou a gente pra uma pizzaria, a gente começou a trocar experiência e os olhos delas brilhavam. E no outro dia, na reunião no domingo, a gente partiu o pão. E quando a gente já estava dentro do carro, ela falou assim, eu quero me batizar agora. E o irmão que cuidava dela falou assim, ficou assim. Aí ele, bora, a gente foi, abriu o chuveiro e batizou debaixo do chuveiro, que é fora da lógica mesmo. E no outro dia, irmãos, ela estava disposta a sair para as ruas conosco para ter as mesmas experiências. A gente saiu e no começo ela não sabia, né? Ela não sabia como fazer imersão, não sabia como orar. E a gente falou, irmã, é algo simples. Você pega a imersão e pede para escolher um número de 1 a 4. Ou você compartilha o seu sentimento. E ela falou, então, mostre como vocês estão fazendo. E a gente foi fazendo. E nisso, ela começou a fazer também. Ela começava a abordar as pessoas e ela falava, eu sou missionária aqui de Salina. E orava pelas pessoas, semeava a palavra. E a gente conseguiu pegar muitos contatos para eles também poderem cuidar lá, né? E o que eu mais ganhei é que realmente se a gente está precisando de ajuda, a gente precisa pedir. E o Senhor, Ele vai enviar pessoas para nos ajudar. A gente só não pode morrer, né? Mas realmente pedir ajuda. E eu estava compartilhando com a Joana que o Senhor, ele quer uma esfera de desfrute, né? Um ambiente de palavra, onde possa circular essa vida. E lá, graças ao Senhor, essa vida, ela circulou entre nós e está gerando mais vidas lá. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Bom, agora a gente vai compartilhar um pouco com os irmãos, né? Chamar o Abraão também, né? E o Jonas, para a gente poder compartilhar um pouco de experiência com vocês, também da palavra, tá? Mas vamos começar lendo 1 João capítulo 1. Amém. 1 João capítulo 1. A partir do versículo 1. Amém. Do 1 ao 4, tá bom? Vamos ler. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ou a palavra da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Como os irmãos sabem, nós passamos aí um bom tempo desfrutando do Evangelho de João, né, dos escritos de João, tanto o Evangelho de João quanto o livro de Apocalipse, né? E agora, né, já estamos ouvindo algumas mensagens já dessa próxima conferência, que vai começar sábado que vem. Porém, algumas mensagens já estão sendo liberadas, antecipando a conferência, para que o alimento diário possa chegar na mão dos irmãos, né, assim que acabar esse alimento diário que nós estamos desfrutando atualmente. Amém. E para os irmãos saberem, né, a palavra que nós vamos ouvir, ela vai estar dentro dos escritos de João ainda, só que as cartas de João. Nós vamos desfrutar agora das cartas do apóstolo João. E quando João começa, né, o seu evangelho, né, ele fala que no princípio era o quê? A palavra, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, o evangelho de João, ele é diferente, né, dos demais evangelhos, né? Os outros três são chamados evangelhos sinóticos, né?
Mas esse Evangelho de João, que foi escrito um bom tempo depois, mais de 30 anos após os outros terem sido escritos, né? Onde João passou por muita experiência espirituais, e ele foi arrebatado, né, também para receber revelação direta do Senhor. E ele escreveu o seu Evangelho dizendo, começando pela palavra, a importância da palavra, porque a palavra, ela é desde o princípio da eternidade passada, ela é o próprio Deus, ela estava com Deus e ela é o próprio Deus. E quando ele fala agora, né, que a gente vai entrar nas cartas de João, na primeira carta dele, ele já fala de quê? Da palavra, né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida, né? O verbo da vida, a palavra da vida. Então, irmãos, essa palavra da vida, ela traz o que para nós? A comunhão da vida, não é? Então não é simplesmente, né, uma mensagem. Então a gente passou muitos e muitos anos, né, no cristianismo, né, todos esses 19 séculos que nós passamos, a igreja em Sardes, ela passou a valorizar muito nessa questão de mensagens, só mensagem. Então a igreja, ela acostumou-se a achar que o que Deus queria era que a gente só reunisse, que tivesse um lugar para reunir, ali a gente cantar alguns hinos, a gente ter comunhão entre nós um pouco e depois, né, ouvir uma bela mensagem, né, e vai para casa. Então, todo o cristianismo hoje, ele é pautado nisso, em mensagens, em palavras, né, ou sermões, que já vem desde o catolicismo, né, sermão, né, depois culto para dar a palavra, e cada um desses que estão à frente, que são líderes, né, que têm a palavra, eles vão dar mensagens, né, e eles querem, na verdade, dar a melhor mensagem, porque eles vão ser chamados para dar mensagem num lugar, para dar mensagem em outro lugar, e aí vive só de liberação de mensagem. Só que isso aí não vai apressar a volta do Senhor. Então a gente está vivendo um momento hoje, um momento bem diferente, né, do que todo o cristianismo viveu durante esses 19 séculos, e Deus hoje está restaurando e trazendo para nós uma palavra, que é uma palavra que é uma palavra de comando, né? Onde essa palavra ela desperta a igreja para que a igreja possa cooperar com o Senhor, para trazer o Senhor de volta, para estabelecer o reino do Senhor nessa terra. Isso é a vontade do Senhor desde o princípio, quando Ele criou o homem. Né? Quando Ele criou o homem, Ele colocou o homem diante da árvore da vida, para o homem comer da árvore da vida, e através dessa vida de Deus, dentro do homem, essa comunhão da vida com Deus, pudesse promover o governo de Deus na terra, e o homem ia crescer, multiplicar, encher toda a terra, e Deus ia governar essa terra. Mas o homem, irmãos, ele entrou na esfera de quê? Do conhecimento do bem e do mal. Então até hoje, mesmo no cristianismo, nós vemos tanto conhecimento, tudo em cima de conhecimento. Só que o conhecimento não vai trazer o Senhor de volta. Então a gente está vivendo um momento assim muito especial, onde foi restaurado, né, todo o tripé, né, da palavra, do funcionamento dos membros, né, de nos livrar também da dominação, né, do dinheiro, né, que domina o homem hoje em todo lugar. Então Deus está fazendo um trabalho, sim, né, maravilhoso entre nós de restauração de todas essas coisas. Então Ele está começando, né, a dar uma certa palavra que promove a vida. Então, quando a gente ouve uma mensagem, por exemplo, quando nós ouvimos uma mensagem que o Senhor tem falado para nós hoje, ela é diferente, não é um sermão, não é uma palavra, né, de conhecimento, mas é uma palavra que eu não sei nem explicar como é, né? Eu me lembro que eu estava nessa viagem que eu viajei agora pela África, né? Nós fomos para a África do Sul, fomos para Ruanda e também Tanzânia. E fizemos conexão em alguns países também, né, como Quênia e Etiópia. E eu me lembro que eu estava já voltando para o Brasil, estava no aeroporto lá em Joanesburgo, e aí eu parei com o Carlos Silva para tomar um café,
numa cafeteria lá dentro do shopping. E aí eu liguei, né, o celular e comecei a escutar uma mensagem. Eu acho que era a mensagem 2 da palavra, né? E aí, eu ouvindo aquela palavra ali, naquele ambiente lá, né, na África, eu até coloquei até o celular alto, né, para escutar. Eu acho que as pessoas que estavam ao redor estavam escutando também a mensagem, né? E eu olhando ali, concentrado na mensagem, o quanto, né, uma mensagem hoje da vida da igreja é tão diferente de uma pregação que a gente ouve por aí. Porque a pregação, ela morre ali mesmo, né? Ela dá uma pregação e ali, tal, você gostou daquela pregação, tal, mas ela não promove algo que está no coração de Deus, que é o governo de Deus. Ou seja, enquanto o Senhor não estabeleceu o governo dele aqui na terra, irmão, nós não podemos ficar quietos. Nós não podemos dormir em paz enquanto o governo dele não for estabelecido. Então eu quero só fazer um pequeno parênteses aqui, para despertar um pouco, né, a consciência de vocês. Daqui a pouco Abraão também vai falar um pouco, e Jonas, né? Mas eu queria só mostrar para vocês o seguinte, que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento assim, bem parecido com o momento da primeira vinda do Senhor aqui na terra, quando ele veio a Israel. E ali já tinha o povo de Deus já estava ali, os judeus, que já vinha desde a época de Moisés, né? Então centenas e centenas de anos. Eles já tinham tudo organizado, uma boa religião, né? Toda a lei já estabelecida, não só a lei de Moisés, mas toda a lei, os profetas também, que falaram, né? Todos os profetas. Eles já tinham todo o arcabouço ali do Velho Testamento. Eles já tinham um templo organizado, que foi o templo desde que Salomão tinha feito, né? Depois passou por várias restaurações. Então eles tinham o templo, eles tinham o sacerdócio, eles tinham ali, além do sacerdócio, eles tinham os levitas, os sacrifícios, as ofertas, né? Então eles tinham tudo muito bem estruturado e muito bem organizado. A religião estava muito bem organizada. Não tinha, se você olhar na religião, não tinha nada errado, não é? Mas a religião ali, ela estava tão estruturada que as pessoas não queriam saber da volta do Senhor. Não queriam saber da vinda, né? Da vinda do Senhor. E quando os magos foram lá perguntar sobre o rei dos judeus, vocês sabem que quando os estudiosos disseram, não, ele vai nascer em Belém, porque está escrito aqui que ele vai nascer em Belém, os magos foram até Belém para se encontrar com o Messias que ia nascer. Né, tá num bom trabalho, tem sua empresa. Então, calma, senhor, não volta não, que aqui está tudo bem, né? A gente está vendo tão bem aqui. Se o senhor voltar agora, vai atrapalhar a gente. Então, sabe, essa é a situação que estava lá. Então, o Senhor teve que enviar quem? João Batista primeiro, para romper com aquela estrutura. Então, quando João Batista veio, ele era um filho de um sacerdote. Ele deveria ter servido no templo, mas ele estava onde? Lá no deserto. Ele deveria comer a comida que era colocada para os sacerdotes comerem.
Mas ele estava comendo o quê? Gafanhoto, mel silvestre, lá no deserto. Ele devia estar servindo com a sua roupa, né? De sua estola sacerdotal, de linho, lá, né? No ambiente do templo. Mas ele estava onde? Se vestindo com a roupa de couro de animal, lá no deserto, vivendo uma vida selvagem. Então, quando você olha essa situação, quando você olha isso, irmão, você começa a entender a ruptura que aconteceu ali. Porque o Senhor precisava enviar alguém diferente, que fizesse algo diferente. Então, hoje, irmãos, o que está acontecendo entre nós é a mesma coisa. Deus está tirando, né, a gente daquela vida estruturada da igreja que a gente tinha, para uma vida diferente. Então é uma vida que você nunca estava acostumado a fazer. Imersão na palavra, grito de guerra, saída para cuidar, rede de cuidado, isso e aquilo, né? Vem ver, comportagem. Então, a gente não estava acostumado a isso. A gente prefere o quê? Aquela vida tranquila, né? Com tudo certinho e tal. Só que isso aí, irmãos, não vai trazer o Senhor de volta. Então o Senhor está mexendo, sabe, essa situação. Ele está nos tirando da zona de conforto. Ele está levando a igreja para outra situação. Então, se você ficar com a sua mente, né, lógica, você não vai entender. Você não vai entender o que Deus está fazendo com os adolescentes, com as crianças, né? Com os gritos você vai estrear grito de guerra, você vai estrear imersão, você vai estrear um monte de coisa, porque isso aí não está no repertório. Entende? Não está no repertório. Então, tudo que não está no repertório é algo que é diferente, você rejeita o diferente, você rejeita as mudanças. A mesma coisa se você estivesse vivendo na época de João Batista, então, talvez você estivesse aonde? No templo. Talvez você não fosse seguir João Batista, não fosse para o deserto. Você talvez preferisse estar o quê? No meio dos sacerdotes, ali com tudo bem estruturado, tudo bem organizado. Então, João Batista para você seria um selvagem. Seria alguém que totalmente fora da caixa, né? Totalmente diferente, que não tem nada a ver. Ó, esse cara é louco, não é? Ele veio trazer para cá algo que não tem nada a ver com a religião que Moisés colocou para nós. Porque Moisés não nos ensinou assim. Moisés ensinou dessa forma aqui. Esse João está doido, isso é doido. Você provavelmente não seguiria João. Não seguiria. Então, sabe, irmão, a gente não entende a maneira que Deus trabalha. Mas Deus, Ele vai trabalhar de uma maneira que não cabe na sua mente lógica. Não cabe. Então, se você não muda, se você não segue o Espírito, você fica para trás. Você precisa mudar. Sabe, tem até um versículo lá na Bíblia que fala de Moabe, né? Que fala que Moabe, ele não mudou, né? Ele permaneceu, fala assim, nos vinhos das suas fezes. Então, quando ele deveria mudar. Então, sabe, nós temos que aprender a seguir o Espírito. Então, o que está acontecendo hoje, sabe, na vida da igreja, é algo surreal. É algo que não passa pela nossa mente lógica. Mas se você fizer diferente, você não vai produzir fruto. Você não vai produzir fruto. Porque o fruto não é você que produz. O fruto que produz é o Espírito. E ele produz por meio da palavra. Então não é você que faz a obra, não é a sua capacidade. Quem faz a obra é a palavra de Deus. Se não tiver a palavra, não vai ter obra. E você falou hoje, Abraão, da videira, né, João 15. Você falou assim que eu vos designei para que vades e deis fruto. Então, irmãos, o que Deus vai cobrar de nós é fruto. Mas só que nós não temos condição de dar fruto. Quem dá o fruto é a palavra. Por isso que ele falou assim, nada podeis fazer de si mesmo. Não é? Aí ele falou assim, sem mim, nada podeis fazer. Não pode o ramo dar fruto de si mesmo, se não tiver conectado à videira. Então, a seiva da videira é que passa pelos ramos, e essa seiva é que vai produzir o fruto. Então, por isso, irmãos, que toda a igreja precisa entrar na palavra. Porque se você entra na palavra, não precisa se esforçar. O Senhor vai dar um jeito de gerar fruto em você, pela palavra. Então, sabe, quem está entrando
quem está deixando sua mente lógica de lado e está entrando na palavra, está produzindo fruto. E o Senhor, sabe, até João Batista mesmo, ele não conseguiu ainda avançar, porque o Espírito realmente mudou rapidamente e ele não conseguiu dar um passo de mudança ali, ele ficou para trás. E depois ele manda perguntar pelos seus discípulos, né? Vai saber se esse realmente é o Messias, né? Ou se vem outro. Aí o Senhor falou o que para João? Vai e diz a João o que vocês estão vendo aqui. Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, o evangelho está sendo pregado e os mortos são ressuscitados. Então o Senhor, ele não foi, né, discutir com João, nem foi mostrar que ele estava certo, nem mesmo pela palavra. Ele só disse assim, vai, mostra a João o que está acontecendo. Ou seja, os frutos estão acontecendo. Amém? Então a mesma coisa é hoje, não adianta você discutir, né? Não adianta a gente ficar, sabe, irmão, sendo tolo, né? Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não, você olha onde está dando fruto. A questão é se tem fruto ou não. A bênção de Deus está onde tem frutos. Amém? Então o Senhor vai gerar esses frutos. Então essa palavra, né, voltando aqui para já passar para você, Abraão. Essa palavra da comunhão da vida, irmãos, ela está produzindo uma alegria nas igrejas. É ou não é? Todos nós, a gente vê aqui, né, a alegria dos irmãos, o desfrute dos irmãos. Se você entra na palavra, você desfruta da palavra, você tem alegria. O seu rosto fica, né, formoso, de alegria, de satisfação. Então essa palavra está produzindo isso entre nós, não só aqui no Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, África, né? Eu estive na África agora, onde eu andei, os irmãos testemunhando o que a palavra está fazendo entre nós, está mudando as igrejas, casa de adolescentes, né? Agora mesmo lá nos Estados Unidos, né? No domingo passado agora, os irmãos saíram, depois do testemunho de Fabiano, lá de Minas Gerais, e os americanos, os irmãos que estão servindo lá, nos Estados Unidos, saíram nas igrejas para fazer o vem e ver. Aí resultado, sabe quantos vieram para as reuniões? 100 pessoas. 100 pessoas ali nas igrejas vieram, atenderam o convite do vem e ver. Só chegar lá e falar assim, olha, vamos à noite para uma reunião? Que reunião é essa? Vem ver, vem ver. Aí a pessoa vai. É uma coisa que não dá para entender. Mas isso, irmão, está produzindo fruto. Tá, as igrejas estão aumentando em número, né? E nós temos uma meta para esse ano, que é dobrar o número de irmãos nas igrejas. Amém? Essa é a meta mínima, porque se o Senhor der mais, vamos aumentar mais ainda. Mas vamos cooperar com o Senhor e vamos ser simples, né? Porque se nós somos simples e praticar o que o Senhor está falando, irmãos, nós vamos gerar fruto para o Senhor. Amém? Abraão. Ó Senhor Jesus, o trabalho de Deus começa pela palavra. Graças ao Senhor, irmãos, a palavra tem feito tudo isso no nosso meio. Amém? Não é a capacidade do ramo que leva ele a produzir fruto, mas é a seiva que passa por ele, que faz com que ele produza um fruto viçoso. E isso é o que está acontecendo no nosso meio hoje. Graças ao Senhor, né? Tudo o que o Jobson começou falando aqui, graças ao Senhor, hoje nós vivemos em ressurreição. O Senhor está mudando nossa história, irmãos. E isso tem acontecido por meio da palavra, né? A palavra tem nos tirado da zona de conforto. A palavra tem nos limpado daquilo que nós achávamos que era, né? O que o Senhor queria. Viver uma vida da igreja com poucas pessoas em uma cidade, estar contente. Mas o Senhor vem hoje e fala para nós sobre multiplicar. E não uma multiplicação, né, pequena, mas assim, dobrar o número de irmãos. Como que a gente vai conseguir isso? Aí você pode olhar e dizer assim, não, na minha localidade, irmãos, vai ser impossível, com os irmãos que eu tenho. Você está olhando da forma passada, você tem que olhar da forma nova. A palavra vai fazer isso. A palavra é como a chuva que o Senhor dá. Amém?
E a chuva, ela produz algo para Deus. Isaías 55 fala que, assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não tornam, sem que antes elas reguem a terra e a faça produzir, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que a designei. Hoje, a palavra que nós temos ouvido, né, Jobs? Na verdade, ela vem com um desígnio, ela vem com uma determinação. A palavra vem para produzir algo. Só que para produzir, né? O irmão compartilhou hoje lá em João Pessoa, fazendo um rogo, né? Para que toda a igreja ajudassem. Como? Se apresentando para servir. Por quê? Porque os frutos têm surgido. Então, irmão, os frutos só vão chegar se nós descruzarmos os braços. Amém? Se nós formos trabalhar, se nós sairmos para a lavoura. Eu costumo dizer que na minha profissão, eu digo que para advogados novos, pessoas novas que chegam e me perguntam, né? Como que eu consegui estar onde eu estou, né? Alcançar. E eu digo assim, olha, na minha experiência, a advocacia é como a agricultura. Se eu não sair todo dia para trabalhar, se eu não sair todo dia para plantar, para semear, vai chegar um tempo que eu não vou colher. Então, irmãos, nós, a igreja, precisa sair para semear. A irmã leu um trecho da imersão de terça-feira, né? E aqui está a nossa comissão. Diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino. Você crê nessa palavra? Vamos repetir? E será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Vamos repetir ou não vamos? Amém. Por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a responsabilidade dos trabalhadores da última hora. Graças a Deus, isso se aplica a nós. Amém? Você é um trabalhador da última hora? Nós somos cooperadores de Deus. Amém? Então, o Senhor conta conosco. O Senhor conta comigo e com você. Mas, irmãos, a ferramenta que Ele tem dado a nós é a sua palavra. A palavra é essa chuva que desce do céu. A palavra é essa voz que sai da boca de Deus. Amém? E como o Senhor é precioso, né? O Senhor restaurou isso no nosso meio. Como o Jobson falou, durante muito tempo nós estávamos preocupados em subir no púlpito e dar uma boa pregação, em chamar a atenção, em despertar a atenção das pessoas por aquilo que falávamos. Mas hoje a nossa preocupação é fazer a vida circular, é fazer com que a palavra chegue a cada membro do corpo. Eu vejo um irmão que não está acompanhando de perto, que não está fazendo imersão. A minha preocupação é levar essa palavra para ele. Para quê? Para que ele possa gozar da circulação da vida, para que ele possa produzir, né? Porque o que vai produzir, irmãos, tudo o que Deus quer é a sua palavra. Amém, Jonas? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Realmente o que vai produzir, irmãos, é a comunhão da vida, né? Nós estamos realmente vivendo num momento especial. E a gente vê, irmãos, que como o Senhor requer de cada um de nós. Como os irmãos falaram, né? O Senhor não quer mais que sejamos apenas espectadores, né? Que nos contentamos apenas em sentar numa cadeira e ouvir uma palavra, né? Nem por um lado, como os irmãos estão falando, né? De sermos irmãos preocupados apenas em dar uma palavra, como um termo que usávamos bastante, né? Quem essa semana vai liberar a palavra, né? Parecia até que a palavra estava presa, né? Quem vai liberar a palavra, né? Que a palavra está presa. Mas hoje, irmãos, a palavra ela está solta. A palavra hoje ela está viva. A palavra hoje está circulando em nosso meio. Então hoje não precisa que alguém libere a palavra, porque o Senhor já destravou tudo que estava empatando da palavra chegar até nós. A palavra hoje, irmãos, está acessível a cada um de nós. E é isso que o Senhor pede para cada um de nós, né? Que não sejamos apenas irmãos, que não se preocupem em dar uma palavra,
em estar ali preocupado com o púlpito, mas também não sejamos apenas espectadores. Está ali preocupado apenas em ouvir uma palavra, né? Quem vai ser o irmão que vai dar a palavra? Quem vai ser o irmão que vai conduzir a reunião hoje? Irmãos, o Senhor hoje precisa de todo o corpo funcionando. É a funcionalidade, né, de cada membro, pela comunhão da palavra, que vai fazer com que a vida ela cresça em nosso meio. E aí, irmãos, o Senhor, essa palavra realmente ela se torna muito prática para nós hoje. Ela pede para cada um de nós hoje sairmos e praticá-la. Irmãos, quando eu pratico a palavra, né, é como se a azeitona ela estivesse sendo espremida. O azeite ele vai ser gerado pela a pressão que a azeitona ela vai ser exercida nela. Então eu e você hoje precisa sair, não só apenas ouvir uma palavra, mas também se posicionar. Ser alguém que saia, né, ser alguém que está ali pronto. Irmãos, quando nós sejamos aqueles que praticam a palavra, essa palavra realmente vai gerar vida em nosso meio. Essa palavra vai gerar vida em mim e vai gerar vida em você. Essa palavra ela precisa que eu e você faça alguma coisa. Por isso que muitas vezes, né, a gente ouve bastante, né? Não, porque às vezes essa palavra se repete tanto, né? Às vezes o irmão Pedro às vezes acaba repetindo tanto a palavra, irmãos. Não é que a palavra ela se repete, porque aquela palavra ela precisa nos mover. Essa palavra hoje ela empurra mesmo. Essa palavra ela não vai aceitar que eu e você sente numa cadeira e fique lá apenas. Essa palavra ela vai nos empurrar, né? Essa palavra ela vai nos trazer aqui para frente, para pular. Essa palavra ela vai fazer com que você saia no seu dia a dia ali e ela proporcione você a orar por alguém. Se você não orar por alguém, você não vai conseguir, você não vai aguentar. Então, irmãos, eu preciso, né? Nós precisamos realmente ir para a palavra, fazer imersão na palavra, não apenas ser alguém que faz uma leitura da palavra. A palavra hoje, irmãos, ela não serve apenas para que você leia a palavra. Que você vai para a palavra e lê a palavra e pronto. Não, irmãos, eu preciso fazer imersão na palavra. Eu preciso mastigar essa palavra. Por isso que a palavra hoje ela está acessível para nós, né? Com a imersão diária. Para que você diariamente esteja ali lendo aquela imersão. Mas ainda não se contente só com aquela letra que está naquele papel. Tem versículos que estão ali também naquela imersão. Que eu e você também precisa entrar nesse versículo. Muitas vezes, irmãos, nós nos contentamos apenas em pegar aquela folha, imprimir a folha, ler a folha e pronto. Ah, irmão, mas essa imersão aqui não funciona. Irmão, não funciona porque você só leu. Eu e você precisa entrar na palavra. Eu e você precisa fazer imersão e orar aquela palavra e repetir a palavra e pegar aquele versículo que tem lá e entrar no versículo e entender o que o Senhor quer falar para mim e você naquele dia. E aí você vai orando, pedindo experiências ao Senhor. Senhor, o que é que essa palavra quer me dizer hoje? E aí de repente você vai encontrar alguém na rua, vai encontrar alguém no seu trabalho. E aí aquela pessoa vai precisar daquela palavra. E aí qual é a palavra que você vai falar? Qual é a palavra que você vai ter que dizer para um casamento? Qual é a palavra que um jovem vai poder ajudar com um casamento? O jovem não é casado, um adolescente não é casado. Qual é a palavra que ele vai usar, irmãos? É a palavra que ele desfrutou daquele dia. E aquela palavra vai tocar na pessoa. Porque aquela palavra é vida. Eu e você agora não precisa mais estar preocupado em entender o que o Senhor quer para um casamento. Eu e você precisa entender qual é a palavra que o Senhor está falando naquele momento. Porque aquela palavra vai servir para o nosso casamento, aquela palavra vai servir para os nossos filhos, aquela palavra vai servir para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Então o que o Senhor está querendo de nós hoje realmente, irmãos, é que a gente vive essa nova esfera. Senhor Jesus. Eu acho que é um desafio, né, que a gente vai ter que passar nesse momento que a gente está vivendo, né? E sair daquela esfera antiga, né? Porque a gente falava assim, aqueles irmãos mais valorizados eram aqueles que pegavam um estudo vida, pegavam vários livros, né? Entrava, passava a semana todinha estudando, anotando um versículo, tal. Aí no final ele ia dar uma mensagem, né? Aí dava a mensagem dele, né? Ou pegava o alimento diário ali e tal, estudava, marcava ponto, isso e aquilo, tal, esse ponto, ou esse outro, não sei o quê, vou botar eu vou complementar com isso, vou fazer assim, tal. No final era a sua mensagem, não é? Era a sua mensagem. Deus está tirando a gente dessa linha, amém? E está dizendo o seguinte, ó, que hoje a palavra não está com um só mais não. A palavra está com todos. Amém? Qualquer um aqui que está aqui, ó, que se entrar na palavra e mergulhar, pode vir aqui e falar. Sabia disso?
Se colocar um desses adolescentes aqui para dar uma mensagem, eles vão dar uma palavra aqui. Eu chamei 4 aqui, eles vieram aqui e falaram. E um grupo se levantou. E um grupo se levantou para vir aqui. Não, vocês não fossem que eu já tinha combinado para vir. Eles vêm e eles dão uma mensagem em cima da palavra da semana e não erram não. Eles dão. Então, quer dizer, o que Deus está fazendo hoje, irmão, é socializar a palavra. Para que a palavra se torne horizontal. Não é mais a questão vertical. O irmão Jobs que dá a palavra, o irmão Abraão que dá a palavra, o irmão cooperador tal que dá a palavra. Não, irmãos. A palavra hoje está acessível a todos nós. Amém. E essa palavra, sabe, é que faz a obra do Senhor. Sabe que adianta você dar uma boa palavra para a igreja. Toda semana, irmãos, que palavra maravilhosa. Toda semana, que palavra maravilhosa. Mas você vai olhar para a igreja, 10 anos, 20 irmãos. 30 anos, 20 irmãos. 40 anos, 20 irmãos. Que palavra é essa que não produz fruto? Tão maravilhosa. Não é? A palavra maravilhosa é a que produz fruto. É como Abraão leu em Isaías 55, né? Que o Senhor não vai derramar a chuva, e quando ele derramar a chuva, ela não é só derramar a água, ele quer a produção. Só não volta para ele vazia. A palavra que sair da boca do Senhor não pode voltar vazia para ele. Tem que gerar fruto. Sabe, eu gostei de um ponto, né, que o irmão Pedro compartilhou. Ele falou assim: não encare essa questão de multiplicação na igreja como uma coisa cética. Certo? Ah, mas será que isso... Irmãos, multiplicar é o que Deus quer. Não é o que irmão Pedro quer, não. É o que Deus quer. Não é o que eu quero, Abraão quer, é o que Deus quer. Desde o começo, quando Deus criou o homem, ele falou o quê? Crescei e multiplicai. Enchei a terra. E dominai-a. Governai-a. Então, essa questão de multiplicação não é coisa inventada, não. É Deus que quer que você multiplique. Que eu multiplique. Se passa o tempo e eu não consigo multiplicar, eu estou em débito com o Senhor. Por isso, irmão, que tem que, sabe, as mulheres judias, né, no começo, elas quando eram estéreis, era uma vergonha ser estéril. E aí a sociedade ficava, né, reprimindo essas mulheres que não geravam fruto. Por isso que você vê na Bíblia, né, aquelas lamentações, o clamor das mulheres para dar um fruto, né, para dar filho para o Senhor. Então, mostrando que a multiplicação é muito importante. Agora, claro, né, isso aqui não é uma coisa que está sendo passado para os irmãos na obrigação de dar fruto. Nada na igreja é obrigado. Tudo é pela vida. Se nós, irmãos, desfrutarmos da vida que está na palavra, espontaneamente o fruto vai acontecer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, né, pedireis o que quiserem e vos será feito. Então as coisas vão acontecer, desde que a palavra esteja em nós, né? Então, isso é um grande desafio. Eu queria aproveitar nesse momento agora, né, para a gente compartilhar um pouco de coisas práticas. Amém? Porque se ficar aqui só falando da comunhão da vida, a palavra produz, vou multiplicar e tal, aí vocês vão sair daqui sabendo o que tem que ser feito, mas não sabe como fazer. Não é? Então, o que é que nós podemos aplicar nas nossas igrejas que estão aqui, para a gente gerar fruto para o Senhor? O que já está sendo colocado e aprovado. Tipo, vamos lá, casa de adolescentes. Amém? Então, quer gerar fruto? Tenha na sua igreja casa de adolescente. Mas não tem nenhum adolescente. E agora? Por isso mesmo que tem que ter. Não tem nenhum. Se você ganhar um, se ganhar um, esse um vai trazer uns 3 ou 4. Esse um, com certeza. E esse quando vier vai trazer mais. E eles mesmo não têm vergonha, eles chamam, no jeito deles, eles trazem os frutos para a igreja. Amém? Então, casa de adolescente é algo que realmente vai dar fruto na igreja. Aí, os adolescentes são a força, é o raio laser, é o poder que Deus está usando, né? São os guerreiros de frente de batalha. Aí, o que acontece? Não, mas eu já tenho uns 50 anos,
eu já tenho 60 anos, já estou aposentado e agora eu não sou como eles. Mas não é para ser como eles. Não é para ser como eles. O que você tem que fazer é saber qual a sua função no corpo. Sim. Você é alguém que não tem o vigor físico deles, então não tem problema, você pega o seu carro e fala para o irmão da localidade, irmão, meu carro está disponível. Quando os adolescentes for ajudar um grupo familiar, marca aí qual é a data, qual é o dia que eu vou estar aqui para pegar eles, para levar e depois trazer. Se você fizer isso, o fruto que for gerado daí, você tem participação. Amém? Sabe, irmão, tem galho da videira, né? Que ela vai ramificando, não é isso, a videira? Aí, ó, vários ramos, né? E esse tronco aqui, certo? Ele já está mais velho do que os ramos aqui, não é assim? Mas todos os frutos que esses raminhos aqui der, passou por onde? Por aqui, ó. Certo? Então, se não fosse esse tronco aqui mais velho aqui, esses raminhos aqui não davam fruto não. Se cortar aqui, ó, eles morrem aqui. Entende? Então isso quer dizer que na igreja, todos nós aqui, nós quando cooperamos e o corpo gera o fruto é seu. Também é seu. Estão entendendo? Então, todos nós podemos participar. Os intendentes podem participar. O exército tem o quê? Tem os guerreiros que vão à frente. Tem os capitães. Então, os jovens têm que despertar. Os jovens hoje estão muito envolvidos com o quê? Com o estudo, com o trabalho, né? Com as oportunidades da vida que vão surgir. E isso aí pode enganar você. Não quer dizer que você agora não vai ter que estudar, não vai ter que trabalhar e ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro. Você tem que ganhar muito dinheiro para ofertar mais para a obra do Senhor. Tem que ser investidor. Deus vai dar para você o que? O pão para você comer e vai dar a semente para semear. Então a gente tem que pensar de maneira espiritual. Então todos nós podemos cooperar com o Senhor. Cada um que se comprometeu, por exemplo, com investidores do reino, uma cota que cada um assumiu de R$500, ou algum que dividiu com outro essa cota, irmãos, os frutos que estão acontecendo lá na ponta, que está sendo gerado, você vai ter os benefícios também. Você vai ter dividendos. É como alguém que aplica, né, numa empresa, o dinheiro dele está aplicado ali no SA, e aí todo o benefício daquela SA, daquela empresa que está, né, se multiplicando, no final ela vai repartir com você o quê? Os lucros. Você vai ter uma parte nos lucros, porque você trabalhou, porque você investiu. Então, quer dizer, todos nós estamos recebendo dividendos da obra do Senhor. Mas você tem que ter um coração de envolvimento, um coração de comprometimento, de responsabilidade. Sabe, irmãos, eu penso assim, sabe? Nós estamos vivendo um momento muito precioso. Por quê? Porque nós vamos ser aqueles que vamos ver o Senhor voltar. Amém. Você pensa nisso? Amém. Sim ou não? Sim. Nós somos a geração que vai trazer o Senhor de volta. Amém. Não tem outra geração mais. Essa é a última geração. Nós somos os trabalhadores da última hora. Amém. Sabe? E nós, irmãos, na vida da igreja, você tem que agradecer ao Senhor todo dia. Senhor, muito obrigado por estar na vida da igreja. Muito obrigado. Porque se você não estivesse na vida da igreja, você não estaria lutando pelo reino. Porque você nem estaria ouvindo a palavra do reino. Você está na vida da igreja, todo dia é falado do reino de Deus, do governo de Deus, que tem que ser estabelecido. E está mexendo com você, está cutucando você, para você se mexer, para você sair da zona de conforto para cooperar com o Senhor. É ou não é verdade? Então isso aí, irmãos, é uma bênção. Você está sendo todo dia cutucado para servir o Senhor, para avançar, é uma bênção. Porque Deus ama você e não quer deixar você na zona de conforto. Ele quer que você seja um vencedor. Então, graças a Deus por estarmos na vida da igreja, irmãos. Graças a Deus. E Deus está trazendo essa palavra do reino para nós. E nós estamos, irmãos, em toda a terra, pregando o evangelho do reino. Em toda a terra.
Todas a América do Norte, América Central, América do Sul. Que mais? Europa, África, Ásia, Oceania. Em todos os continentes, nós já temos o testemunho da vida da igreja e do evangelho do reino sendo pregado. A nossa obra não é uma obra localizada, é uma obra global. O que está acontecendo no mundo hoje é algo global, globalizado, que está mexendo com toda a terra, sabe, pipocando todo canto. Essa palavra que nós estamos ouvindo hoje, ela está alcançando a terra inteira. Todos os irmãos estão desfrutando da mesma palavra. E essa palavra, ela circulando entre nós, né? Está gerando a vida entre nós, está gerando um amor pelo Senhor. Nós amamos o Senhor porque você ama o Senhor, não é pela sua capacidade, não. É pela palavra. Quanto mais a palavra tiver em você, mais você ama o Senhor. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 6. Fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Não é isso? Aí em seguida ele fala o quê? Essa palavra precisa circular entre vocês. Ele fala, estou parafraseando, né? Você tem que falar para o seu filho, andando com ele, dormindo com ele, acordando com ele, indo para a escola com ele, andando no carro com ele. Estou parafraseando, né? Em todo lugar onde você estiver, infundir a palavra do seu filho. Você não quer que ele ame o Senhor? Você tem que infundir a palavra nos seus filhos. Né? Então, quando eu vejo, irmãos, aqui, nossos filhos, quando eu vejo aqui nossos netos, né? Que agora mesmo eu vi aqui, né? 3 deles aqui, né? Desfrutando. Aqui. E cantando os gritos de guerra. O que é que está acontecendo? Essa palavra está sendo infundida neles. Certo? E nós esperamos que os pais também em casa infundam a palavra neles. Botem ele para fazer a imersão na palavra. Né? Para eles imergirem na palavra. Para a palavra encher o coração deles. Aí é assim que vai amar o Senhor. Nós só amamos o Senhor se a palavra estiver em nós. A palavra, ela é a causa de tudo na nossa vida. Então, irmãos, é um grande desafio para nós. Então, já falei de cada adolescente, né? O CEAP, vamos levantar CEAPista nas nossas cidades, para engrossar nossas fileiras aqui do Exército, porque Deus precisa de gente na rua pregando o Evangelho. Então, vamos trabalhar isso aí, neles, né? Vamos criar nos nossos filhos uma cultura de só entrar na universidade depois de passar pelo CEAP, porque isso aí vai gerar neles um crescimento. Vocês viram aqui, ó, o menino aqui, ó, que estavam compartilhando, né? Vocês viram aqui. Os pais que estão aqui sabem quem eram eles e quem são eles agora. O jeito de falar mudou. Mudou ou não mudou? O jeito de falar mudou, o jeito de se comportar mudou, a responsabilidade mudou, o compromisso mudou, tudo mudou. Tudo muda. Mas como é que eles mudaram? Pela palavra. Então, os pais precisam investir nos seus filhos. Sabe, coloca na cabeça deles, em primeiro lugar, você já está sabendo, é CEAP. Tem que passar pelo CEAP primeiro. Porque o CEAP não é meramente a estrutura do CEAP, é que o CEAP é uma esfera que vai realmente levar nossos filhos para conhecer mais o Senhor e buscar pregar mais o Evangelho. Aí, vem ver, vamos praticar na nossa cidade, nossa igreja, vem ver. É prático, irmãos. Então pega a sua igreja no final de semana, irmãos, olha, vamos sair para a reunião começa a tal hora, vamos pegar nosso adolescente aqui, nosso jovem, vamos sair por aqui. Se algum de mais idade também quiser sair, vamos sair e chamar as pessoas para a reunião. Chama as pessoas para a reunião, elas vêm, elas vão vir. Não está vindo em outro lugar? Não é o que o Fabiano falou lá no sul de Minas, né? Várias igrejas, 8 no lugar, foram para a reunião, 15, 12, 10, vários lugares, né? Eles foram. Então, vem ver, é uma ferramenta que Deus está dando para nós, para ganhar pessoas. Quem está inventando isso? Ninguém está inventando. Né? O Espírito está dando uma direção para nós. E é o que está gerando fruto. Então, casa de adolescente, CEAP, vem ver, né? Investidores do reino, sócios do Evangelho, sejam sócios do Evangelho. Cada um de vocês, irmãos, precisa ser um sócio do Evangelho. Fala assim, eu estou associado nisso aqui, ó. O Senhor está me abençoando, né, financeiramente,
E eu estou investindo uma parte dos meus recursos na obra do Senhor. Você não está investindo numa organização. Você não está investindo numa instituição religiosa. Você está investindo na obra de Deus. O evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo... Irmãos, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu creio que daqui para frente o Senhor vai dar uma alavancada. Ó. Você não tem nem ideia do que vai acontecer. Você não tinha nem ideia do que aconteceria com o nosso adolescente, né? De 2 anos para cá, 3 anos para cá. Mas olha o que aconteceu. Não é? Não queria saber da reunião, não queria saber, né, da palavra, não queria saber de nada do Senhor. Hoje eles amam o Senhor. Quem fez isso? Foi o Senhor. Ama a palavra. Quem fez isso? O Senhor. Sabe, então, irmãos, eu chamei Jonas e Abraão para me ajudar no compartilhar aqui. Vocês falam agora, né? Porque, para tirar essa ideia de mensagem, né? Quem vai dar a mensagem? Não. A gente não está dando mensagem aqui, não. A gente está aqui compartilhando aquilo que o Espírito está produzindo. Amém? Para gerar em vocês também o mesmo sentimento de querer produzir também. E querer avançar. Não fiquem mais daqui para frente na zona de conforto. Olhe para a sua igreja com responsabilidade, com compromisso, né, de querer realmente cooperar com o Senhor e avançar. Cuidar dos irmãos, dos que estão hoje. Cuidar dos irmãos e levantar mais irmãos para a videira gerar mais frutos para o Senhor. Amém? Já falei demais, deve vocês completam aí. Eu queria falar um pouco da impressão que eu tive hoje aqui, quando vi o cenário que o Jobson acabou de mencionar. Tanto no momento que nós estávamos aqui fazendo grito de guerra, como no momento do Partir do Pão. E para mim ficou bem claro, irmãos, que nós já temos uma nova geração entre nós. Com uma nova cultura de amar a palavra de forma reverente. Amém? Amém. De ouvir a palavra com reverência e de ter coragem para executar o comando da palavra. Eu tenho certeza que essa geração vai trazer o Senhor de volta. E essa geração vai entrar na boa terra. Agora eu quero estar junto. Amém? Amém? Eu quero estar junto deles. Eu quero também entrar na boa terra. E para nós, irmãos, participarmos de tudo isso, nós precisamos nos assemelhar a eles. Nós precisamos ter o mesmo amor reverente pela palavra. Nós precisamos confiar nessa palavra. E nós precisamos também ser esses cooperadores de Deus que executam a vontade de Deus. Então, tudo que foi falado aqui, não é meramente teórico, mas é totalmente prático. Amém? Eu falava hoje de manhã, lá em João Pessoa, né? A agricultura é algo totalmente prático, né? Totalmente prático. Mas os agricultores têm suas superstições. E eles têm, na verdade, o entendimento deles, né, irmão Júlio? É agricultor. Então, assim, eles sabem a hora de semear no momento certo para colher com fartura. Se eles errarem aquele momento de semear, eles vão colher pouco. Então, irmãos, a palavra que está sendo falada para nós hoje é uma palavra produtiva. É uma palavra que é a palavra de Deus, que é a própria vida, que é a vida eterna. É a palavra da vida. E essa palavra pode e está produzindo a vontade de Deus. Mas nós, como igrejas, precisamos aproveitar o momento. Então o Jobson falou aqui de casa de adolescentes. Muitas igrejas já estão tendo experiências maravilhosas com casa de adolescente. Lá em João Pessoa, nós demoramos muito para começar, né, Jonas? A casa de adolescentes. E a gente se reunia e tentava começar e sempre tinha um empecilho. Até que aí o Senhor nos moveu e disse assim: irmão, vamos começar. O importante é começar. Sem saber. Não vamos esperar ir para outro canto, ver como é que é. Não, vamos obedecer a palavra. E o Senhor produziu frutos. Nós começamos com adolescentes que realmente eram trabalhosos, alguns deles, né? Que hoje são adolescentes totalmente diferentes. E não estou falando isso apenas no aspecto humano, eu estou falando no aspecto espiritual. Eles são sim
diferentes porque estão cheios da palavra. Aí veio um novo desafio, né? Graças ao Senhor, porque quem faz a obra é a palavra. Aí Jobs chegou e disse: nós vamos ter a casa de adolescente integral aqui em João Pessoa, né? Aí veio falar comigo, eu disse: mas Jobs, mas a gente precisa preparar a casa aqui, né? Preparar, a gente não tem um lugar, não tem isso, não tem aquilo. Não, nós vamos começar. Nós vamos começar e vamos alugar essa casa aqui do lado, que era a casa dos comportores. Vamos preparar o quarto. Irmãos, para a igreja de João Pessoa foi uma bênção. Amém. A vida da igreja de João Pessoa hoje é radiante. As reuniões da igreja, por quê? Porque a vida está circulando. Amém. Os grupos familiares hoje são outros, por quê? Porque a palavra está chegando lá e os adolescentes estão nos ajudando nisso. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Irmão, não deixe passar o momento. A palavra hoje está falando de casa de adolescente. É casa de adolescente que você tem que praticar. Amém. Não perca o time, né? Como o irmão Pedro está falando, o time é esse, o momento é agora. Se você quiser praticar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pode não funcionar. Nós precisamos ser fiéis naquilo que o Senhor está falando hoje. Amém. E não ser barreira, não ser empecilho. Pelo contrário, ser um agente catalisador, irmão Pedro falou, né? Eu não posso ser um agente catalisador negativo que bloqueia. Pelo contrário, eu tenho que ser aquele que impulsiona, que acelera. Então a palavra está falando casa de adolescente. Tem adolescente na minha cidade, eu preciso começar a casa de adolescente. Amém. Ah, mas eu não sei. Começa assim mesmo, irmão. Ou pede ajuda. Por quê? Porque nós estamos num corpo. E no corpo a comunhão. Amém? E na comunhão a vida. Amém. E com a vida vem a edificação. Amém? Então, além disso, o Senhor está falando para nós de SEAP, né? A palavra, né? O SEAP que o Senhor está falando em levantar mais SEAPistas. Isso, irmão, não é trabalho de uma só pessoa, isso é trabalho de todos. Nós precisamos ir e encorajar todos os irmãos com esse encargo. Olha, nós tivemos aqui algumas SEAPistas, né, Júlio? E elas deram testemunho. Algumas delas foram recebidas e enviadas, né, em uma cidade onde a igreja estava, né, parada, como o Jobson falou, entre 4 paredes. Mas elas foram enviadas para lá e o que elas levaram? Né? Eram 2 irmãs, não sei se você viu, né? Não foi um irmão eloquente que foi mandado para lá, um grande obreiro, né? Não foi. 2 jovens, e quando chegaram lá, elas levaram a palavra, e a palavra circulando, a igreja foi revitalizada. Então, irmãos, olha o benefício para a igreja de um jovem no SEAP. Agora, os pais, olha o benefício dos seus filhos com essa cultura, né? Com esse caminho de salvação. Então, irmãos, o SEAP é uma ferramenta de fato. O Senhor nos deu isso para guardar essa geração. Nós temos falado eu falei aqui que essa geração, eu vi hoje essa nova geração. E o SEAP é uma ferramenta importantíssima para que essa geração seja de fato consolidada e possa trazer o Senhor de volta. Amém? Amém? Então vamos ser, irmãos, vamos ser rápidos em praticar. Amém? Amém. Júlio foi incomodado pelo Espírito. Vai dar um testemunho. Amém, amém, irmãos. Vem para cá, Júlio, aqui, ó, no meio. Não existe formalidade. E o Espírito me incomodou muito em vir dar esse encorajamento, né, das ferramentas que o Senhor tem dado à igreja, né? E como o Jobson falou, nós hoje vivemos, né, os últimos dias. E muitas coisas nós já estamos vivenciando e vamos vivenciar. Uma das ferramentas muito produtivas em vida é a imersão. E ali o Senhor estava falando comigo, né? No discurso de Pedro nada mais fez do que imergir na palavra profética de Joel. E ali o Senhor
o Espírito desceu sobre aquelas pessoas e 3.000 foram batizadas. Então nós vemos que os adolescentes, e quando se está fazendo a imersão, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas a letra que hoje nós estamos testificando é o Senhor agindo por meio da sua palavra. O Espírito fluindo, o Espírito ganhando, né, somando. Então essa multiplicação nas igrejas que está se convocando a se multiplicar, não é força humana. É a palavra, é o Espírito que ali em Pentecostes, a gente vê quando vê ali que Pedro, ali num discurso, simples discurso, mas emergiu naquele discurso, as pessoas emergiram naquele discurso de Pedro e 3.000 foram acrescentados. Isso é um número grandioso. Então, o que é que nós temos hoje? É essa imersão que tem nos dado a realidade do operar do Espírito. Então, o Senhor muito me incomodou ali. E quero muito encorajar as igrejas, encorajar a cada um, que, como o Jobson aqui falou há pouco, inculcar essa palavra. E quando se inculca a palavra, nós sabemos que o Senhor, Ele estava em Deus, e Ele era Deus, e Ele está na forma da palavra escrita, emergida e levada às pessoas. E é ela que ressuscita, como ele falou lá aos discípulos de João, por meio dela que ressuscita, que ganha pessoas e que muitos são salvos. E a obra do Senhor vai ser concluída por meio da imersão, por meio da sua palavra. E Ele conta conosco, com cada um de nós. Nós somos esses canais que por meio da palavra que vai circular por meio de nós, Ele vai alcançar o número de formar o filho varão. E Ele virá buscar o seu corpo. Amém. Jesus é o nosso Senhor, meus irmãos. Amém. 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 Realmente, irmãos, a gente vê como o Senhor Ele já tem nos dado o caminho. O que o Senhor precisa realmente de cada um de nós é que a gente encontre qual é o nosso papel nesse caminho, né? A chuva de ontem, ela não serve mais para hoje, né? Então, irmãos, como o Abraão estava falando, né? Se você tem que praticar hoje, o Senhor está falando hoje. A chuva está falando de carro do adolescente hoje. Se você for praticar, se você for querer plantar hoje para aproveitar a chuva de ontem, ela não vai mais servir. Então o Senhor está falando hoje, eu e você precisa plantar hoje. Se eu e você quer dar frutos, nós precisamos plantar para aproveitar a chuva. A palavra está sendo falada. A palavra está regando todas as igrejas. Então eu e você, irmão, precisamos realmente praticar. Casa de adolescentes, irmãos, é uma ferramenta muito importante hoje no mover do Senhor. Igrejas que estão praticando casa de adolescente realmente já estão colhendo frutos. Mas não é simplesmente você abrir uma casa de ajuntamento para adolescente. É você realmente abrir uma casa de adolescentes para praticar o que a palavra está falando hoje. Então, eu e você hoje precisa ser fiel à palavra. Eu e você não pode, como foi falado no início, né, querer praticar ainda o que nós vemos ou o que nós achamos. Precisamos ter simplicidade. Eu e você precisa ter simplicidade de praticar o que o Senhor está falando para nós hoje. Irmãos, casa de adolescente é para quê? Para a gente ter os adolescentes, fazer com que eles desfrutem da palavra. Se eu e você hoje abrir uma casa de adolescente, ela precisa fazer o quê? Desfrutar da palavra. Queria só trazer alguns números para os irmãos, né, para a gente entender como o Senhor realmente é prático. Nós, na nossa região, hoje, a gente tem 105 igrejas na nossa região. Mas só temos apenas 33 casas de adolescentes abertas. Então, precisamos ainda abrir mais casas de adolescentes. Se eu e você tem um coração que a multiplicação aconteça, nós precisamos ver com a igreja hoje que ainda não abriu casa de adolescente, irmãos, e abrir casa de adolescente. Se existe ainda uma igreja do meu lado que ainda não abriu casa de adolescente e a minha localidade abriu, eu preciso ajudar o irmão da localidade ao lado a abrir também casa de adolescente. Como foi falado, irmão, casa de adolescente não é para só quem tem o adolescente lá. Se na sua cidade tem adolescente, então tem que ter casa de adolescente. Irmãos, a casa de adolescente, ela não é só para o adolescente. Ela tem o perfil do adolescente, ela tem um critério não, ela é criada ali para o adolescente, mas ela mexe com toda a igreja, porque ela precisa de um capitão, ela precisa de um intendente, ela precisa que o intendente esteja lá com os adolescentes para sair no Vem Ver. Ao sair com o Vem Ver, muitas pessoas são trazidas,
né? Como já os falou o irmão lá de BH, falou esse testemunho, mas na nossa região nós temos bastante testemunho também, né? Então, quando sai para o Vem Ver, vem pessoas, vem famílias, essas famílias precisam ser cuidadas, elas vão ser cuidadas por quem? Pelo adolescente? Ela precisa ser cuidada pela igreja. Queria trazer outro dado também, irmãos, com respeito ao CEAP, né? Durante todo o mês, nós visitamos várias igrejas com comportores e CEAPistas. A gente envia, né, uma média de 4 a 8, né, que a gente chama de equipes, de 4 a 8 comportores e CEAPistas. Nós temos hoje, né, aqui na nossa região, 65 comportores e CEAPistas. A gente tem 25 CEAPistas, juntando com os comportores, a gente tem uns 65. Irmãos, a gente todo mês, a gente tem essa oportunidade de visitar algumas igrejas, ficar em algumas regiões mais centrais, mas a gente também acaba tendo acesso às outras igrejas. Às vezes vai para João Pessoa, mas tem acesso ali a Santa Rita, a Cabedelo, né? a Bahia, então tem acesso a outras cidades. Irmãos, todo mês, em termos de alcance de pessoas, nós alcançamos em torno de 60 a 80 mil pessoas. Todo mês são alcançadas por comportores e CEAPistas. Eu queria trazer isso, irmãos, para nós vermos como isso é prático. Nós temos 60 a 80 mil pessoas sendo alcançadas todo mês por comportores e CEAPistas. Quem vai cuidar dessas pessoas? São os comportores e CEAPistas? Eu vi um termo essa semana que eu achei muito rico, né? Que o irmão compartilhou assim: não, os comportores e CEAPistas estão fazendo o nosso trabalho. Aí o irmão se levantou e fez: não, eles estão fazendo o trabalho deles. Nós precisamos fazer agora o nosso. Irmãos, os comportores e CEAPistas estão fazendo o seu trabalho. Eles estão diariamente nas ruas pregando o evangelho, orando pelas pessoas, alcançando as pessoas com a palavra do evangelho, com a palavra do reino. Essas pessoas também precisam ser cuidadas. Quem vai cuidar são as igrejas. E, irmãos, se apenas com 60 nós alcançamos esse número de pessoas, imagina se toda a nossa região se mover com o mesmo coração e com o mesmo sentimento. Quantas pessoas ainda serão alcançadas? Por isso, irmãos, o nosso sentimento de também gerar mais comportores e CEAPistas. A gente sabe ainda que muitos irmãos trabalham, estudam, mas queria trazer o exemplo do Matias, né? Matias, ele está indo estudar, né, em Portugal, mas antes de estudar ele dedicou um tempo a vir fazer o CEAP. Ele dedicou 30 dias no CEAP, né? A gente ainda está tentando conversar com ele ali. Mas ele dedicou 30 dias ao CEAP, irmãos. E ele está saindo aqui com bastante experiência. O Senhor conseguiu já mudar a vida dele. Ele falou para a gente: irmãos, eu tive experiência que eu nunca alcancei na minha vida até hoje, em 30 dias. Então dá também para nós, irmãos, a oportunidade de quem estuda e trabalha, de também fazermos CEAP. Nós também podemos dedicar um tempo ao Senhor de fazer o CEAP, de passar um tempo no CEAP. E se eu e você também não tem tempo de vir para o CEAP, eu e você também precisa se dedicar à casa de adolescentes. Porque a casa de adolescentes hoje é uma miniatura do CEAP. A casa de adolescente hoje, ela funciona como miniatura do CEAP, pregando também o evangelho do reino num tempo mais curto. Então eu e você também, irmãos, precisa se envolver também em casa de adolescentes. Para que nós realmente possamos entender essa palavra e que a gente possa aproveitar realmente essa palavra de hoje, praticando essa palavra hoje. Não vamos deixar para ver que essa palavra vai acontecer, não, porque ela já está acontecendo. Não vamos deixar para ver o fruto não, irmãos, porque o fruto já está sendo dado. Eu e você hoje precisa fazer parte desse fruto. Amém. Senhor Jesus. Eu quero só concluir a reunião, que o Joaquim vai dar um testemunho. Só concluir falando para os irmãos o seguinte, né? Vamos prestar atenção a essa palavra que o Senhor está dando para nós. Amém? Vamos ser mais obedientes à palavra, valorizar. Eu sei que existe, né, alguém que está falando, né, a palavra profética para nós. E a gente pode botar na cabeça da gente: não, é um homem que está falando. É um homem que está falando, mas todos os profetas foram homens. Não é? Todos os profetas que falaram no passado foram homens. E você pensa que foi fácil para eles lá falar? Não. Muita gente não creu neles, não. Porque era um homem que estava falando. Esse é o nosso problema.
Mas, sabe, irmão, tem que ser simples, né? E entender que Deus sempre vai ter alguém falando por ele. Sempre. Agora é ouvir essa palavra que Deus está falando, que está produzindo fruto, está mexendo com as igrejas, está gerando realmente a obra do Senhor. E ser simples, receber essa palavra e praticar essa palavra. É só isso. Você vai ver que, se você encarar isso com simplicidade, tudo vai mudar na sua vida. E a direção que o Senhor está dando, irmãos, entre sem medo, que a bênção vai vir. Você vai ver, né? Ore ao Senhor, tenha simplicidade, obedeça, que Deus vai abençoar nossas vidas. Então a gente vai ter, depois, né? A gente vai ter a oportunidade de visitar os irmãos, ter comunhão com os irmãos responsáveis mais de perto, né? Sobre essas situações, sobre até as dificuldades que enfrentam, né? Com relação à imersão na palavra, com relação a cada adolescente, como a gente pode dar essa ajuda, né? Aquelas igrejas que estão praticando já podem ajudar as que não praticam ainda, porque realmente muita coisa não é fácil da gente entender, né? Não é fácil. Imersão na palavra também não é fácil, a gente tem que saber, né? O senhor tem que mostrar para nós como funciona. Então vamos ter paciência que Deus vai chegar em todas as igrejas. Amém? Para ajudar todos os irmãos, tá bom? É só você ter um coração de realmente ser simples que Deus vai abençoar. Agora, né, o Joaquim vai dar um testemunho para concluir, né? Nossa parte da palavra está concluída já, ele vai dar só um testemunho para encerrar sobre o quê, Joaquim? Investidores do reino. Na verdade, investidores do reino e sócios do evangelho, irmãos, é para todos nós. Não tem faixa etária de idade, não. O Senhor está dando oportunidade para todos. Recentemente, a gente foi convidado, os irmãos que estão à nossa frente aqui da região, convidou todos os irmãos responsáveis, né, das localidades para ter uma comunhão em São Paulo com o irmão Pedro. E lá, a gente ouviu palavras inefáveis vindo da parte de Deus, né, Renato? E aí o Senhor falou nessa questão do investidores do reino. E o irmão Pedro falou da seguinte maneira: olha, muitos podem achar que esse valor é um valor expressivo, mas creia que Deus está pronto para nos abençoar, porque Deus é que vai nos suprir, para a gente ser esses colaboradores dessa obra. E a importância, irmãos, desses recursos hoje que a gente está vendo que está sendo bem distribuído, cada recurso que está sendo hoje, né, depositado, né, na confiança dos irmãos, a gente está vendo claramente o que é que Deus está fazendo. E aí a gente olha assim, a gente sempre olha para nós, né, para a nossa condição. Quando fala, e a gente começa a fazer cálculos, né, para ver se vai dar tudo certo. E aí o irmão Mário, eu acredito que é irmão Mário o nome dele, lá de Campinas, ele falou o seguinte, que quando os irmãos de São Paulo foram comprar um local maior lá no Butantã, e aí o irmão Dong deu a palavra, né, junto com os cooperadores lá, deu a palavra. E aí muitos pegaram a calculadora e começaram também a fazer cálculo para ver se que estava ali dentro do orçamento para poder investir. E o irmão falou que o irmão Pedro, o irmão Dong, na época, né, ia se levantando do local e ia embora. Porque, irmãos, ou a gente aprende a dar um passo de fé, ou a gente vai estar sempre medindo o que a gente já tem. Deus não quer que você simplesmente fique olhando para o seu bolso, para o que você já tem. Deus quer te abençoar muito mais. Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu ganhei encargo naquela mesma hora, né? Eu digo, se eu for olhar para o meu recurso, eu não vou pegar cota nenhuma. Mas aí os irmãos começaram a ter comunhão lá na sala de comunhão com a nossa região, e dali foi se espalhando, cota para lá, cota para cá, e ali a coisa explodiu, tomou uma proporção. Eu digo, eu não posso ficar de fora, não, eu tenho que estar junto com os irmãos, eu quero ser esse colaborador também dessa obra. E aí eu peguei, né, a palavra que o irmão Pedro disse: olha, esse dinheiro não é o seu dinheiro, Deus está pronto para lhe abençoar. Então,
Se Deus vai me abençoar, irmãos, por que eu vou estar preocupado? Não é? Eu tomei isso para mim. Eu digo, se não é o meu, Deus vai me dar ainda. Eu vou fazer esse passo de fé. Se não é pela fé, irmãos, é por onde que a gente vai alcançar as coisas que vêm celestiais. Né? A gente tem que dar esse passo de fé. E aí eu dei o passo de fé, irmãos, e tenho honrado em dia todas as cotas até agora. Se eu fosse olhar para mim, eu dizia, não, eu não tenho condição de pegar uma cota dessa aí. Mas, irmãos, é Deus que vai nos suprir. Deus está pronto para te abençoar. Então, essa semana, uma irmã aqui na nossa localidade, ela se apertou um pouco, né, para honrar a cota. E aí, ela disse, Senhor, o que é que eu faço? Eu não quero chegar nesse dia e não honrar o compromisso com o Senhor. E olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha o dinheiro. Ela disse, eu vou usar o meu cheque especial. Vou usar o meu crédito que eu tenho. E pegou o dinheiro do cheque especial e honrou o compromisso. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o que aconteceu? Na mesma semana, uma irmã dela, na carne, ligou para ela e disse, olha, vem aqui em casa, que uma pessoa, quando você teve um filho, na época ela teve um filho, e o filho chegou a falecer. Ela pegou o enxoval e vendeu a uma pessoa que tinha preparado para o filho que ela perdeu. E aí essa pessoa nunca honrou esse compromisso com ela. Fazia 23 anos, irmão. 23 anos que essa pessoa estava devendo. E essa pessoa foi na casa da irmã dela e falou assim, ó, vem aqui, porque eu quero te pagar, porque Deus essa semana me incomodou todas as noites a me honrar esse compromisso com você. Senhor Jesus, irmãos, é sobrenatural ou não é? Irmãos, Deus quer só o teu coração. Deus está pronto para nos honrar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não tenha medo. É um passo de fé. Você tem que exercitar sua fé no que a palavra está sendo falada. Que Deus vai te honrar. Louvado seja o Senhor. Amém. Bom, irmão, vamos concluir orando, né, ao Senhor. Amém. Vamos concluir orando para que o Senhor possa nos abençoar em nossa região, né? Dar realmente essa direção, né? Não perdemos o foco no que o Senhor está falando. E nossa meta é trazer o Senhor de volta. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então vamos ficar de pé. Renatão, ora aqui para que o Senhor possa abençoar e possa fazer com que essa palavra se cumpra, né, em toda a nossa região, tá bom? Senhor Jesus, quem foi encorajado, diga amém. Então vamos abençoar a nossa região, irmãos, porque essa palavra está circulando em toda a terra. Deus está dando uma direção para cada um de nós. Vamos orar, né? Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a sua palavra. Sabemos que a sua palavra vem do teu trono. Ela também é um comando para as tuas igrejas. Abençoa as casas de adolescente, que toda a nossa região possa ter casa de adolescentes. Senhor Jesus, que os irmãos possam ser encorajados a abrir as casas de adolescente em toda a nossa região. Também, Senhor Jesus, abençoa os investidores do reino, aqueles que têm contribuído para a obra do Senhor avançar em toda a terra. Por isso abençoa, Senhor, as ofertas dos irmãos. Também abençoa também o sócio do Evangelho em nossa região. Nós queremos, Senhor, triplicar esse valor. Por isso alcança os corações essa tarde. Alcança cada irmão para ser um sócio do Evangelho, contribuindo, Senhor, com apenas até mesmo R$5. Porque sabemos que na mão do Senhor, esses R$5 vai virar em muito, Senhor. Estou muito obrigado, ó Pai, por essa reunião maravilhosa. Seja com o nosso retorno, com os carros dos irmãos, das estradas que vão voltar. Guarda os irmãos em teu nome. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém?